Olá, meu nome é Gabriel Kunrat, eu sou mestre em História pela Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vou apresentar para vocês uma comunicação em parceria com a professora doutora Márcia Janete Espig, também da Universidade Federal de Pelotas. O nome da nossa comunicação é Conciliação ao Pagamento, disputas de memória sobre a Vala dos 21 e a Batalha do Urani. A Batalha do Urani ela ocorre no dia 22 de outubro de 1912 e ela é considerada o marco inicial da Guerra do Contestado. Ela começa, né, quando José Maria ele vai para a região de Taquarussu em agosto de 1912. Depois ele tem um desentendimento com o Coronel Albuquerque, né, o superintendente local de Curitibanos, e foge da região em direção a Palmas, né, até então pertencente a Paraná, e vai se instalar no Faxinal dos Fabrícios, né, no Faxinal do Urani. O Faxinal do Urani ele é uma região de Palmas, e lá o monge fica até o dia 22 de outubro. Quando José Maria ele atravessa o Rio do Peixe e ele entra em território paranaense, ele começa a ser alvo também de uma disputa argumentativa na imprensa que vê, né, e das forças políticas paranaenses, que vê na sua presença em território paranaense uma tentativa de invasão, né, que é criar essa ideia. E com isso, o governador do estado do Paraná ele manda um destacamento do regimento de segurança para o interior para resolver a situação e dissolver ali o ajuntamento em torno de José Maria. Esse regimento ele é comandado, né, pelo coronel João Gualberto, e o João Gualberto, por mais que o coronel local de Palmas, Domingos Soares, ele tivesse tentado realizar aí um acordo de dispersão com José Maria e seus seguidores, o Gualberto ele decide atacar o monge na manhã do dia 22 de outubro, no combate então que a gente conhece como a Batalha do Urani, né? Um combate que dura meia hora e deixa em torno de 23 mortos, né? E aí eu só pulando já aí a parte do combate, o modo que ocorreu o confronto, né? Já fica aqui o convite a todos para que leiam a minha dissertação de mestrado, que é especificamente sobre a Batalha do Urani, e que eu falo e narro em alguns momentos esse combate. O combate ele dura então 30 minutos, e como as tropas do regimento de segurança elas fogem e ocorre uma dispersão de uma forma desordenada, os mortos eles ficam no chão, né? Então quando eles, depois dessa dispersão, um subcomissário de polícia do Rio do Peixe, né, do lado paranaense, ele vai fazer o enterramento desses mortos e já encontra, né, o corpo do monge enterrado numa vala rasa, coberta com tábuas, porque ele iria ressuscitar. E aí ele faz o enterramento do corpo do Gualberto e dos demais mortos, né? Tanto os sertanejos quanto os militares que haviam morrido no combate. É importante destacar, né, que nesse momento eles são todos enterrados juntos e que passa alguns dias, o corpo do Gualberto é buscado por uma comitiva curitibana e recebe todo um cortejo fúnebre de um herói nas ruas na capital paranaense, né? Ele não fica no interior. O corpo do monge ele desaparece, e durante o processo de investigação da Batalha do Urani, os mortos que haviam sido enterrados juntos primeiro, eles são desenterrados e passam por um processo de autópsia. E aí no local, né, que eles são enterrados, a gente tem a chamada Vala dos 21, né, que ele se tornou um local de memória da população local e que posteriormente ele foi apropriado pelo poder público, onde inauguraram um parque temático aí do contestado em outubro de 2001. Oi, bom dia, colegas. Eu sou a professora Márcia Espig e, como disse o Gabriel no início, eu vou continuar a nossa apresentação. Bem, como o Gabriel já colocou,
Né? O espaço das inhumações do Irani é um espaço que se constituiu um solo sagrado para aqueles caboclos, né? Um lugar de memória muito importante. E em 2017 surge uma controvérsia, a partir do mês de junho, isso foi colocado na imprensa, né? A intenção era fazer uma comemoração relacionada aos 105 anos do combate do Irani, né? Pela Polícia Militar do Paraná. A Polícia Militar do Paraná, que é, de certa forma, a sucedânea do Regimento de Segurança do Paraná, que deu combate aos caboclos e provocou o combate do Irani. No texto que se difundiu na imprensa, se dizia que o objetivo era colocar uma placa no local com os nomes de todos os militares que morreram no combate do Irani, ao lado do então comandante do Regimento de Segurança, Coronel João Gualberto Gomes de Sá Filho. Bem, isso não deixa claro se eles tinham a intenção de homenagear o Coronel João Gualberto. Porém, a Polícia Militar do Paraná tem uma relação de memória muito próxima com o João Gualberto, né? Então, é de se supor que houvesse essa intenção, né, de homenagear o João Gualberto, ou na placa, ou então durante o descerramento da placa, né, a cerimônia. Imediatamente isso acabou provocando uma reação, né, de pesquisadores, de acadêmicos, de pessoas interessadas nos estudos sobre o contestado, porque isso mexia muito com a memória, isso mexia muito com a autoestima da região, inclusive, né? Então, acontece uma reação imediata por parte do Grupo de Investigação sobre o Movimento do Contestado, né, o GIM, e nós lançamos uma carta, né, principalmente a partir das ações do professor Paulo Pinheiro Machado, que a gente lança uma carta se colocando contra essa agressão à memória cabocla, né, essa agressão à memória sobre o combate do Irani. Né. A Fundação Catarinense de Cultura foi informada, ela não tinha sido informada até então pela Polícia Militar do Paraná, e isso foi visto como uma questão relativamente grave, né, uma questão política também, porque nem a Polícia Militar de Santa Catarina, nem a Fundação Catarinense de Cultura haviam sido informadas, né? E isso suscitou também debates políticos a nível municipal, né, sobre aceitar ou não aceitar essa ação da Polícia Militar do Paraná. Né? Mas esse posicionamento dos historiadores e essa reação da Fundação Catarinense de Cultura, como a gente vai ver, foi bastante importante no contexto que se segue. Né? Qual é a argumentação que foi levantada, né, pelos historiadores e pelas pessoas que ficaram um pouco chocadas, né, com essa homenagem? Que a colocação de uma placa que lembrasse de alguma maneira positivamente a atuação do João Gualberto seria uma agressão aos caboclos, uma agressão simbólica. Né? E, de certa forma, apesar de ter havido um recuo, a memória dos caboclos ficou no segundo plano. Né? O que ficou em primeiro plano foi uma ação militar. Né? Então, no dia 22 de outubro de 2017, foi feita uma cerimônia no município de Irani. Né? Nessa cerimônia houve falas de políticos locais, houve fala de lideranças da Polícia Militar do Paraná e da Polícia Militar de Santa Catarina, e houve uma certa exaltação de uma suposta harmonia, de uma resolução pacífica de conflitos, né, entre as polícias militares e entre a Polícia Militar e o município de Irani, porque houve assinatura de um acordo de paz, isso, né, saiu a partir da imprensa, né, nós vimos a partir da imprensa, e foi assinado um acordo de paz que eu não encontrei o texto desse acordo de paz, né, buscamos bastante online, não foi localizado, esse acordo de paz entre o município de Irani e a Polícia Militar do Paraná, o que é, no mínimo, algo estranho, né, porque o município e a Polícia Militar fazendo um acordo de paz pode, claro, tem um aspecto simbólico, mas é um pouco, são entes diversos, né, entes diferentes, o município e a Polícia Militar.
A placa acabou sofrendo alterações, né? Ela foi discutida com a Fundação Catarinense de Cultura, discutida também com historiadores, né? E não reproduziu o nome do capitão João Galberto, e além de colocar os nomes dos soldados da Polícia Militar que foram mortos na ocasião, acrescentou os nomes dos sertanejos mortos também. Então, foi colocada alguma deferência à memória dos sertanejos mortos que, num primeiro momento, estavam fora dessa homenagem. Então, aqui a gente tem a imagem da placa, né, que tem um texto referente, então, a essa comemoração, né, e coloca os mortos em combate e enterrados na Vala dos 21, né, os nomes dos soldados e o nome dos sertanejos. Tem uma certa controvérsia em torno do número de pessoas e dos nomes, né, que nós não localizamos a origem dos nomes, mas a gente pode deixar isso para o debate, né? Então essa acabou sendo a placa definitiva. A partir da observação de notícias e de vídeos que se encontram facilmente online sobre esse episódio, né, sobre essa cerimônia, deu para perceber assim, muito claramente um discurso militar preponderante, muitas imagens de desfile militar, um tom muito harmonizador, né, e que de certa forma vai igualar o destino e o sofrimento dos soldados e dos caboclos, que ambos os grupos, soldados e caboclos, tinham sido vítimas de um sistema, né, mas não se coloca, por exemplo, que João Galberto era a face desse sistema ali na região e naquele momento, né. Então, é um discurso apaziguador que tenta englobar os caboclos, mas, de certa forma, e aí eu já passo para as imagens, né, não dá para negar que o tom principal das festividades, no caso, elas são dadas através de uma feição militar, né? Então, aí a Polícia Militar de Santa Catarina e do Paraná fazendo uma apresentação, né, um desfile. Esse é o ginásio de esportes do município de Irani, onde tradicionalmente ocorrem cerimônias lembrando a ocorrência do combate do Irani e da Guerra do Contestado, né. Aqui uma imagem também do descerramento da placa, quando o coral da Polícia Militar do Paraná fez uma intervenção, houve esse toque que está sendo feito aí na foto. E aqui o momento do encerramento, né, em que quem participa são basicamente descendentes daqueles soldados e oficiais mortos e inumados na vala, né? Então essa senhora que está junto à placa, ela é descendente, é neta, se não me engano, de um dos inumados, dos enterrados ali da vala, né? E a gente não vê aqui nessa foto e nas várias fotos, nas várias imagens que eu busquei, essas imagens raramente vão mostrar a figura dos caboclos, né? Então, o caboclo ele vai aparecer nessas festividades como um espectador silencioso. Existe uma tentativa de apagamento dessas memórias de conflito, né, a partir desse discurso da harmonia e da resolução pacífica de conflitos, assinatura de um acordo, né, tenta-se apagar esse protagonismo dos debates. E uma questão que nós analisamos e discutimos, eu e o Gabriel, é que seria uma tentativa alegórica de superar um certo trauma ou uma dificuldade em lidar com algo que foi passado, né, na história paranaense como uma grande derrota, não só a derrota no combate, não exatamente isso, mas a derrota posteriormente, quando houve a divisão, né, a partir do acordo de limites, que o Paraná saiu muito descontente com a resolução, né? Então, o conflito do contestado, de certa forma, traz um certo estigma de derrota para o Paraná, que me parece, ou nos parece, né, que o acordo de paz tentou romper alegoricamente com isso. Aqui as fontes online que nós utilizamos e que nós consultamos, né, notícias e documentos, né, e aqui referências bibliográficas utilizadas para a composição. Esse texto, né, essa apresentação, ela já existe como artigo, esse artigo já foi publicado,
e está já, então a gente apresentou muito para trazer para discussão, então, de especialistas, né? Como é o caso do nosso evento. Muito obrigada e aguardamos, então, os debates.